Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 e eu errei a entonação. 11 97313 6617. Já acessou nosso site www.radiogeekbr.com.br. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Fala, moçada, mais uma edição do programa Ideia de Impacto, toda segunda-feira, 1h da tarde. Você já está cansado de saber, mas não custa repetir, só acompanhar a programação ao vivo da Rádio Geek no www.radiogeek.com.br. Não esquece de acompanhar a gente nas outras redes sociais, no Insta, no Face e no Twitter, no @RadioGeekBR. Hoje o nosso tema vai ser sobre blockchain. E aí? Tem ideia do que é isso? Para você isso é uma marca nova de cerveja alemã? Por que esse assunto, afinal de contas, está ganhando a atenção de muita gente? De onde surgiu o blockchain? Quais são os impactos que essa tecnologia vai ter na vida das pessoas? E especificamente hoje, como você sabe que o tema do Ideia de Impacto é trabalhar soluções e falar de soluções de impacto, como é que startups, negócios sociais, investimento social, enfim, toda uma linha aí de ação de impacto pode ou não se beneficiar do blockchain. No segundo bloco, como sempre, a gente vai ter um momento do Doutor Orçamento, falando sobre preços para profissionais que vendem o seu tempo, profissionais liberais. Mas, para conversar sobre o blockchain, eu estou com um especialista na área, um cara que é um profissional de transformação digital, de inovação, desenvolve vários negócios, tem experiência em pesquisa e desenvolvimento no mercado financeiro, inovação, startups, ou seja, um multi-homem com multitask. Fausto Vanin, via telefone. E aí, Fausto, beleza? Beleza, tudo bom, Antônio? Prazer estar com vocês aí no programa. Prazer é nosso, super obrigado pela tua disponibilidade aí de conversar com a gente e fazer um primeiro programa sobre blockchain. É um assunto que, com absoluta certeza, rende vários programas, a gente vai conversar bastante sobre isso. Tá todo mundo ligado nessa história, então... Blockchain começou mais ou menos em 2009, ligado às bitcoins, às moedas virtuais. Me explica um pouco a história dessa história do blockchain, como começou e o que levou as pessoas a falarem sobre isso e por que ele está ganhando tanta visibilidade ou tanta atenção nos últimos tempos, pelo menos para os leigos, né? Para quem não acompanha isso diretamente. O blockchain nasceu como uma solução que serve como base para o Bitcoin, que é talvez o assunto do momento aí, todos os canais, tá? Nego acompanhando a oscilação da moeda, né? Enfim. Exato. E o Bitcoin, através de um criador, um alter ego chamado Satoshi Nakamoto, nasceu com o propósito de ser justamente uma moeda criptográfica, né, o que hoje já chamamos de criptomoeda, e nasceu para ser dinheiro, né, para ter circulação, nasceu para ser utilizado para compra e venda, e hoje se tornou um ativo de investimento altamente procurado aí por pessoas do mundo todo. Porque, pela sua característica distribuída, o Bitcoin não tem pátria, o Bitcoin não tem um país que o criou, ele é de todos os países, todo mundo pode utilizar, e mais do que isso, todo mundo pode fazer parte da rede que processa os dados do Bitcoin. E essa grande sacada de criar uma arquitetura de solução em que é possível, de maneira distribuída, todo mundo processar essas transações, deu início ao que a gente conheceu depois por blockchain. Até quando surgiu o Bitcoin, isso não tinha esse nome, blockchain, mas foi um nome que ganhou ao longo dos tempos, e a blockchain é justamente as soluções de tecnologia que garantem a validade de uma transação que acontece em um modelo
distribuído. E isso é válido tanto para criptomoeda, como é o caso do Bitcoin, mas também vale para uma série de outras transações que precisam de validade, de transparência, de uma garantia de que o dado não vai ser violado e tal. Então, existe uma série de aplicabilidades para problemas que têm demanda para isso, né? Inclusive, diversas soluções de impacto social se beneficiar dessas vantagens de transparência e visibilidade ampla dos dados, que nasceu lá no Bitcoin e hoje já virou solução para muitas soluções ao redor do mundo todo. No fundo, então, é como, só para tentar traduzir, eu me lembro um pouco o exercício quando eu fazia com meu avô, quando começou a internet, ele perguntava para mim, onde fica essa empresa, né? Então, acho que deve ter um monte de gente dizendo onde fica esse tal de blockchain. Mas, basicamente, é um sistema de banco de dados ou de registro que é muito seguro e inderrubável, digamos assim, entre aspas da palavra, inviolável, e tem uma série de sistemas de segurança para monitorar essas transações, esses registros, que começou, na verdade, com o espaço de transação da moeda e que se expandiu para outros campos de atuação. Exatamente. Tentando fazer uma tradução bem simples, é como se toda a estratégia de jogo, toda a estratégia de negócio de um time de futebol fosse de conhecimento de todos os seus torcedores. Todo mundo soubesse qual é a tática, qual é a preparação física, qual que é a condição física de todos os jogadores. E se por acaso o técnico não puder participar do jogo, o outro torcedor tem conhecimento do que está planejado. Se alguém precisar consultar o que aconteceu em 50 rodadas atrás, quem foi, todo mundo tem informação. Ou seja, todas as pessoas que acreditam nesse propósito e pretendem trabalhar para essa rede, guardam todo o histórico de tudo que aconteceu. Então, acho que essa é a grande diferença do modelo do blockchain para o modelo centralizado. Então, quando a gente perguntar qual é a empresa que processa isso, a grande sacada é que justamente não tem uma empresa. Qualquer pessoa pode pegar o seu computador da sua casa e colocar ele a trabalhar para essa rede e imediatamente começa a receber todos os dados e tudo que está acontecendo. Então, acontece essa troca, né? Enquanto você dedica a tua capacidade computacional, o teu computador, para poder trabalhar pela rede, você recebe como reconhecimento uma parcela do que ele gerado essa junto. Então ele cria um modelo totalmente descentralizado de execução de soluções, que é como se uma parte da internet rodasse na nossa casa, né? Se fosse fazer uma coisa. Entendi. Com propósitos específicos. Por exemplo, a blockchain do Bitcoin são as pessoas que processam os dados do Bitcoin. Assim como uma blockchain de uma outra solução vão processar dados dessa outra solução. A gente tem várias implementam esse conceito que a gente chama hoje de blockchain. Entendi. Ô Fausto, tá dando uma falhadinha aí no som, eu sei que você tá com um celular, porque você tá fora de São Paulo e tal. Só tô avisando o pessoal para também não estranhar as falhas do nosso som. Vamos tentar continuar. Tem um outro lado do blockchain, que é a questão... tem um ponto que ganhou bastante destaque até por conta do chamado escândalo do Facebook, disponibilização de dados e segurança, etc., que é também o primeiro ponto da história, é trabalhar essa questão da privacidade de dados e você dispor dos seus dados a hora que você quiser ou como você quiser. Tem esse aspecto que é uma coisa que acaba chamando muita atenção no assunto do blockchain. Não é isso? Exato. Como todas as transações que acontecem na rede do blockchain ficam registradas e abertas para todos, essa informação está disponível para consulta de qualquer pessoa a qualquer momento. Está bem aberto para que todos possam consultar. Então não é... Se os ouvintes estejam me escutando bem, se o áudio estiver cortando, a gente posso repetir. Tá, não, tranquilo. Não é então que o teu dado, você é dono do dado. Na verdade, a transparência é total e você sabe eventualmente qual é o uso ou quando alguém está pegando um dado, alguma informação sua. É esse o caminho, na verdade. Exato, esse é o caminho. Essa é a grande diferença entre, partir do modelo centralizado para o modelo descentralizado.
né? Muitas vezes a gente pensa num modelo, o primeiro pensamento pode ser, não, mas então todo dado é meu e a responsabilidade é minha. Não, mas aí isso é uma outra forma de centralização, né? Eu tiro algo que talvez estivesse centralizado numa organização e centraliza em mim. Não, na verdade, o blockchain não é isso. O dado está distribuído entre todos os participantes. É transparência total entre tudo que acontece. Eu vou até te dar um exemplo. Existe um elemento bem interessante dentro do blockchain, que ele é chamado um contrato inteligente, que na verdade é como se fosse um contrato tradicional, só que ele é representado em software. Quando você cria um contrato inteligente e disponibiliza ele na blockchain, ele imediatamente é replicado para todas as pessoas que participam dessa rede, de maneira automática. Ou seja, se a pessoa publica um contrato desses, depois tem a vontade de modificar uma cláusula, isso não é mais possível. É possível cancelar um contrato e criar um contrato novo. Por quê? Como a informação está aberta e distribuída entre todos, você não pode, a hora que te der vontade, ficar mudando um registro que já foi. Eu não posso dizer, não, mas eu quero mudar o contrato, né? No modelo tradicional, né, nos contratos tradicionais, eu faço um adendo ao contrato ou encerro o contrato. Né? Nesse caso, o blockchain é algo parecido. Você encerra um contrato e faz um novo. Ou seja, a transparência entre todas as partes. A pessoa, apesar de ter os seus dados lá, não quer dizer que ela pode, a hora que lhe der vontade, modificar o que está lá. Registrou em blockchain, vai ficar lá para sempre. Isso é incrível. E o que está rolando no Brasil, assim, claro que por conta até da origem do blockchain, enfim, com as criptomoedas e o setor financeiro, os fintechs, é um setor que está mexendo muito com isso, mas além do setor, que tipo de setor ou de movimentação, de iniciativas e de projetos estão rolando no Brasil? Porque eu já escutei, inclusive, uma discussão. Há umas 2 semanas eu estava coordenando um evento de uma rede global que monitora e discute iniciativas para controle, por exemplo, de desmatamento da Amazônia e a expansão das chamadas commodities, né? Enfim, soja, essas coisas. Sim. No Cerrado brasileiro, que tem um impacto aí bastante grande. E os caras estavam falando, bom, como é que a gente pode usar a blockchain, por exemplo, para registro de posse de terras, a questão da crise latifundiária, para a questão de monitoramento dos dados ou acompanhamento dos dados de desmatamento. Então, a lógica de transparência, de abertura de dados que ficam lá disponíveis para todo mundo e que são imexíveis, vamos dizer assim, né, está começando a permear outros setores. Você tem alguma ideia do que está funcionando mais por aqui no Brasil? Que iniciativas estão rolando? Tem várias iniciativas no Brasil usando blockchain ou já com blockchain dentro do seu radar. Tanto soluções mais de soluções de impacto quanto soluções comerciais de toda a ordem. Acho que o primeiro grande empreendimento, o primeiro grande projeto com blockchain no Brasil é a Original My, que é uma empresa que tem uma solução voltada a registro, né, e certificação de documentos. É como se fosse um cartório de modelo descentralizado, né, modelo blockchain. Então você pode fazer um registro de um documento, né? Tem pessoas que fazem registro do nascimento de um filho, por exemplo, e registro lá na blockchain. Entendi. Tem essa validade do dado está lá para garantir que ele é imutável e que aquele acontecimento que foi registrado está garantido historicamente que a data em que ele foi registrado, aquele documento está válido. Acho que é o grande exemplo e já abre um espaço para discussão, né, da indústria de cartórios e tudo mais, né, o quanto isso muda nesse segmento. Acho que é um grande exemplo. Né? No setor de montagem Fausto, desculpa te interromper, mas tá falhando bastante o som. Eu não sei se você tá em outro lugar, enfim, só para a gente tentar recuperar um pouco o sinal aí. Recuperar o sinal, me avisa que eu... Tá, vai, continua falando aí, eu te dou um toque se der uma melhorada. Obrigado. No setor agrícola e também agropecuário, é um segmento que tem um espaço muito grande para esse tipo de solução e registro. Né? É um desafio grande fazer o registro ponta a ponta de toda a cadeia de produção, mas tem várias empresas aqui no Brasil que já estão desenvolvendo soluções que mesclam a chamada internet das coisas com blockchain,
para poder utilizar sensores e tal, dispositivos que coletam dados durante a cadeia de produção e dão toda a transparência do que aconteceu com o produto durante o ciclo de produção. Entendi, né? como se fosse um rastreamento mesmo tradicional dos produtos ao longo da produção, da cadeia, da distribuição, para garantir a leitura dos dados e as informações e aí poder melhorar o processo. Esse é um grande exemplo. E aí tem soluções mais práticas já que estão nascendo em projetos como o Mudamo, por exemplo, que foi criado pelo ITS Rio, de pesquisa, e ele tem foco em cidadania, é usar a blockchain para registrar a participação das pessoas no apoio a projetos de lei. Então, eles criaram um aplicativo que a pessoa pode acompanhar projetos de lei do governo federal e participar e votar, e toda essa interação fica registrada em blockchain. Entendi. Então, é um segmento interessante. Tem uma startup gaúcha aqui que chama WBio, que é focada em registro de bactérias, seja descoberta de bactérias e análise de bactérias fica registrada em blockchain, como registro histórico para interior e tal. Está falhando de novo, desculpa, Fausto, agora deu uma outra falhada. Foi até a parte do registro de bactérias e aí fica isso aberto? Sim, fica aberto para consultas posteriores, né, e para que as pessoas possam ter o registro de autoria, né, das pesquisas, fica todo o registro em blockchain. Então é um modelo também bem inovador, uma startup brasileira. Um outro projeto interessante, um outro segmento aí mais de entretenimento, que é a Paraty, que é um projeto interessante porque eles precisam proporcionar o contato direto entre o produtor de conteúdo de vídeo e o consumidor. Então, qual é o nome do projeto que deu uma falhada, Fausto? É Paraty com 2 Is. Uhum. Paraty é um projeto interessante. Tá. E utiliza a blockchain justamente para fazer o registro da produção de vídeo e também para que a remuneração do produtor venha direto, né, o pagamento venha direto do consumidor do conteúdo. Bem interessante. Então acaba até, enfim, cortando intermediários ou processos dessa transação. Na prática, ou seja, como é que eu faço para entrar no blockchain? Ou seja, eu estou tentando, alguém interessado, eu quero entender o que uma pessoa que quer colocar uma informação, ou seja uma certidão, como é que eu entro nesse mundo, afinal de contas? Existem vários caminhos, né? O caminho tradicional para quem quer investir, por exemplo, é via uma exchange ou uma consultoria de investimentos. Aí a parte de investimento de moeda, de criptomoeda. Que já está bem consolidado no mercado. Sim. Já pessoas que querem desenvolver soluções, é muito interessante ter acesso a integradores, né? Ou seja, assim como você faz quando quer construir um aplicativo, por exemplo, para celular, que você encontra uma empresa especializada. Com blockchain é a mesma coisa. Existem várias integradoras, cada vez mais, né, estão surgindo integradoras empresas especializadas que ajudam as pessoas a desenvolver soluções. E também tem empresas com produtos já prontos para o consumidor final, como é o caso da Original My, que eu comentei anteriormente, que é basicamente acessar o site deles, fazer o cadastro e já sair utilizando. Entendi. Então, hoje já tem uma variabilidade grande em termos de como que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de tecnologia. Um empreendedor social, por exemplo, que quer criar uma solução, é importante poder se conectar a especialistas em tecnologia para que eles ajudem a construir soluções que utilizem o blockchain para dar esse benefício, né, da transparência, processamento distribuído dos dados. E também uma coisa que a gente falou pouco até agora aqui, mas que se inspirando no Bitcoin, que é a possibilidade de qualquer projeto gerar o seu próprio token, né, ou como a gente conhece popularmente, criar a sua própria moeda, né. Isso pode ser útil em diversos casos, né, como a gente pode ter como inspiração lá o modelo de Palmas, lá no Tocantins, que antes mesmo do surgimento do Bitcoin, né, a Palmas, já o banco comunitário já existia, e é um modelo que tem total influência em como um projeto social, um projeto de impacto pode utilizar a criação de moeda para materializar a geração de valor de uma determinada comunidade. E isso é muito fácil fazer em blockchain, é muito
da proposta de valor da blockchain como tecnologia. Putz, que máximo, porque isso acaba gerando outros caminhos de captação de recurso, de mensuração de resultado, de agregação de valor. Exatamente. De quebra de etapas de transação ou de processos, mesmo em projetos sociais ou em projetos de impacto que precisem de coisa jurídica, coisa legal, coisa, enfim. E também de demonstração de resultado, né? Porque quando você fala de um banco de dados ou de informações, na medida em que ele está estruturado e construído, esses dados são confiáveis, né? Exato. E que para mim é um grande... Não é para mim, enfim, quando a gente lê os dados de investimento social no Brasil, sejam negócios sociais ou investimentos mais tradicionais, onde empresas e pessoas alocam seus recursos nesses projetos, o grande desafio de ambas as partes é falar, putz, afinal de contas, como é que eu demonstro os resultados que eu estou conseguindo e como é que eu demonstro o valor que eu estou gerando sem, né, de uma maneira mais efetiva. E isso quebra a cabeça de muita gente. De fato. Quais são os desafios aí, para encerrar o nosso primeiro papo aí, quais são os desafios e as grandes oportunidades que você vê no contexto brasileiro? Eu sei que muda muito, óbvio, de país para país, mesmo dentro da América Latina você tem países que têm a parte de inovação, digamos, mais acelerada ou mais apoiada pelos governos, e enfim, tem uma outra pegada, uma outra realidade da brasileira, mas... E aí, nesta terra tropical, o que você acha que está caminhando bem e o que tem aí de desafio pela frente? Legal. Eu vejo dois desafios interessantes para esse modelo distribuído poder dar certo no Brasil cada vez mais. E um acho que passa muito pela mudança de mentalidade nossa como empreendedor de projetos de impacto. E também o outro lado passa pelo acesso, né, esses empreendedores a soluções que possam ajudar nos seus negócios. Eu vou falar primeiro sobre essa questão de mudança de mindset, de mentalidade. Trabalhar no modelo aberto, no modelo distribuído, é diferente, mesmo para quem está no terceiro setor, mesmo para quem empreende projetos de impacto, é pensar na transparência total, na abertura dos dados, é pensar no modelo que se sustente a partir do apoio e do valor que isso gera para uma comunidade, né? E às vezes que você precise conectar a sua iniciativa, conectar o seu projeto a outra iniciativa, a outro projeto, né? E essa mudança de mentalidade no empreendedorismo de impacto, ela é muito importante e ela é um caminho difícil. Deu uma falhada agora, Fausto, desculpa, a gente perdeu você. Estou falando aqui sobre essa mudança de mentalidade. Uhum. Ela é muito desafiadora, mesmo para quem está em projeto de impacto. Eu tenho falado com empreendedores do Brasil inteiro, assim, vejo o quanto é difícil a gente entender que quando a gente soma esforços, a gente tem a possibilidade de ganhar velocidade, de aumentar a geração de valor, né? E muitas vezes o empreendedor prefere ficar com o negócio ainda talvez pequeno ou sem uma geração de valor muito clara e real e seguir fazendo isso ao seu modo, né? E o modelo distribuído em modelo blockchain, ele conta muito com a sustentação, o feedback, o apoio da comunidade que vai consumir. É meio que abrir mão do controle, né? Seja da informação, da maneira de fazer, enfim, é um desprendimento aí de uma mudança de mentalidade do ponto de vista de gestão compartilhada que precisa acontecer, né? Exato. O papel do líder, o papel da liderança sempre vai existir, sempre vai ser importante e necessário. A grande questão é como esse líder se enxerga como parte dessa cadeia e não como proprietário dessa cadeia, né? Como um facilitador, na verdade, né? Enfim. Exato. Então ele é a pessoa que faz essa rede se ativar, que mantém a energia desse grupo viva e fazendo com que o projeto avance, mas não necessariamente apenas com as suas decisões e o jeito que ele pensa fazer. Entendi. Para tirar benefício dessa transparência. E a questão do acesso, eu acho que passa cada vez mais justamente por veículos, né? A gente tem o acesso sempre, o canal, o veículo, ele é super importante. Eu acho que esse canal que nós estamos utilizando hoje aqui da rádio, ele é fantástico.
dar acesso a pessoas que não têm, né? Pessoas que daqui a pouco vão conhecer um pouco do assunto a partir de agora e talvez vão procurar a rádio, vão me procurar para conhecer um pouco mais sobre isso, e para que as empresas também que já trabalham com blockchain, cada vez mais estão surgindo, comecem a fazer os seus trabalhos circular e a gente comece a ver os cases e comece a construir uma comunidade bem consolidada, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e sou bem participativo. Perdemos você de novo. Você está falando que estava no Rio Grande do Sul, tem um processo muito participativo aí, mas... num período de um ano e meio, assim, floresceu aqui no Rio Grande do Sul uma comunidade muito conhece também, nas soluções, e isso vem acontecendo nos outros estados, locais, e acho que quanto mais isso acontecer, mais o empreendedor vai ter acesso a esse tipo de informação, né? Poder fazer transformação acontecer. E aí se criam os espaços makers, se criam os espaços, as áreas de colaboração, se criam as aceleradoras de projetos de impacto, e aí esse conhecimento começa a se disseminar, começa a avançar. Maravilha. Muito esperando que falasse sobre o maior desafio é a regulação, é o governo, são as leis, mas eu acho que os elementos vêm depois, eles são secundários, eu acho, hoje, e não tem colocado restrições severas de forma dentro das opções. A gente está te perdendo um pouco, mas só se eu conseguir entender, tem uma questão de regulamentação do papel do governo como fomentador ou apoiador desses processos e dessas novas tecnologias. É isso que você estava falando? Só para... É isso, sem considerar que o governo hoje é um ofensor para isso. Hoje está muito mais na mão do empreendedor criar soluções do que ao governo criar políticas que favoreçam, dificultem alguma coisa. Acho que tem bastante conhecimento disponível, bastante pessoas querendo fazer acontecer. Acho que o grande desafio é conectar esses atores aí para a gente poder criar soluções reais aí que resolvem problemas reais, pessoas que estão todo dia aí precisando de soluções inovadoras, e acho que tem vários empreendedores aí pelo Brasil todo que, à medida que vão se conectando, a coisa vai começar a acontecer cada vez mais. Maravilha. Fausto, obrigado aí pelo teu tempo aí, disponibilidade. O primeiro programa, a gente vai voltar sem dúvida nenhuma a se falar e a falar sobre esse assunto. Vou deixar os contatos, as referências do Fausto, como sempre, nas páginas da Rádio Geek, na página da Ideia de Impacto, no Facebook, no Insta e também no canal do YouTube. Para quem quiser rever depois o programa, vão estar todas as referências de contato nossas para quem quiser fazer a ponte direta com o Fausto ou comigo. Assim como o blockchain, a gente joga informação no mundo, que é mais que ela se espalhe por aí para poder gerar mudança. Brigadão, a gente com certeza vai fazer uma série de programas sobre isso, é muito assunto, muita história para contar, e a gente volta a se falar, e eu vou, sem dúvida nenhuma, pegar você como uma referência para esse assunto, tá bom, Fausto? Um abração, viu? Super obrigado. Eu agradeço muito aí pela oportunidade também, deixo um abraço aí aos ouvintes, apesar aí da conexão estar oscilando, foi muito bom para mim, foi um prazer muito grande ter participado, e fico à disposição aí que venham os próximos encontros para a gente falar também sobre tópicos um pouquinho mais específicos, né, sobre geração de valor, criação de token, como é que eu posso fazer, como é que eu posso acessar projetos, como é que eu posso aprender mais sobre o assunto. Tem muita coisa para a gente falar, então desejo aí todo sucesso ao programa, e sempre que for chamado eu estarei à disposição. Valeu, super obrigado. Parceria aceita, e vou te incomodar mais vezes aí. À disposição, cara. Um abração. Um abração, até. Tchau. Não desgruda.